Salve! Seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar aí de um assunto muito interessante, um pouco polêmico até, que é sobre documentação de API. E por que ele é um pouco interessante, um pouco polêmico, né? Uma dúvida que geralmente se encontra no meio dos desenvolvedores e desenvolvedoras é: quando utilizar a documentação de API, como que eu posso inserir a documentação na minha aplicação, por que ela é importante, né? Enfim, tem diversas opiniões aí sobre a criação de uma documentação de API, né? Sobre qual tipo utilizar. E aí também já deixo o convite para você, se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre esses questionamentos, um pouco mais a fundo sobre os tipos de documentação que a gente tem disponível, você pode ver um podcast que tem aqui dentro do canal da Rocket, onde a gente fala um pouquinho sobre a parte de documentação, levanta algumas polêmicas, né, sobre essa questão de documentação, né? E por que eu resolvi trazer esse tema sobre documentação de uma API? Vamos imaginar que você receba uma tarefa lá, sua equipe te passa uma tarefa e fala: olha, agora você vai precisar desenvolver a integração da nossa aplicação com um meio de pagamento qualquer aí, né? Como a gente está acostumado aí no ambiente de desenvolvimento, né? Então você recebe essa tarefa de fazer a integração da sua aplicação com esse meio de pagamento e aí você começa então a pesquisar como que você pode fazer essa integração, né? Você tem ali, é passado para você qual que é o meio de pagamento que a empresa vai utilizar e você tem que correr atrás, por exemplo, de saber como que integra, né, a sua API com esse meio de pagamento. E aí você sabe que você vai precisar enviar algumas informações, como o número de cartão de crédito, nome do cliente, essas informações, né, mais básicas, mas você não sabe para onde você envia. Você não sabe quais são os tipos de parâmetros que você pode enviar, qual que é o tipo de resposta que você pode ter, né, quando você fizer uma requisição. Se der um erro, o que eu faço? Quais são os tipos de retornos que eu vou poder ter? Como que eu vou tratar do meu lado, né? E aí você começa a ficar desesperado e desesperada, porque você vai procurar uma documentação e aí você se depara com uma documentação não tão bem escrita, não tão completa, né? E aí você começa, então, a entrar em desespero, né? Inclusive eu passei por esse problema alguns anos atrás, quando eu tive que fazer a integração de uma aplicação com um meio de pagamento, e eu lembro que na época a documentação, a integração, né, era toda em XML, né, que é um formato um pouquinho antigo. E quando eu peguei a documentação para entender como que funcionava essa integração, eu penei, eu quebrei muito a cabeça, tive que correr em fóruns, né? Naquela época a internet não tinha tanta informação, tive que ligar para suporte, conversar com a empresa, tentar entender como que funcionava a integração, né? E se eu tivesse ali uma documentação bem elaborada, uma documentação bem descrita, eu não precisaria ficar quebrando a cabeça, né? Então imagina que agora a gente vai desenvolver um produto e esse produto a gente vai disponibilizar a nossa API para outros clientes consumirem, né? Então pode ser uma API de cadastro, uma API de consulta, enfim, tem muitas APIs aí que a gente pode desenvolver. E aí quem estiver consumindo a nossa API, ele não vai ter a obrigação de saber quais são as rotas que a gente tem dentro da nossa aplicação, quais são os tipos de parâmetros que ele vai precisar enviar, né? Qual é o tipo de resposta que ele vai poder ter, né? Quando tiver ali, quando ele enviar a requisição, né? Porque imagina se a gente tiver que falar assim para o nosso cliente: eu disponibilizo a minha API, mas você vai ter que baixar e se virar, vai ter que baixar o código-fonte e se virar para entender como que funciona a parte de documentação. Vai ficar um pouquinho chato, né? Vai ficar tendo que procurar ali rota por rota, tendo que navegar ali por trás de toda a regra de negócio para entender. E é por isso um dos motivos pelo qual a gente precisa desenvolver uma boa documentação, caso a gente queira disponibilizar a nossa API para outras pessoas poderem utilizar, né? E aqui eu tô no Swagger, tá? O que é o Swagger? Ele é uma ferramenta que permite a gente escrever documentação, e aqui ele tem uma parte gratuita, né? Que a gente pode utilizar o próprio Swagger para escrever a documentação da nossa aplicação. A gente utiliza ele não somente no Node, mas para outras linguagens, né? Como o próprio Java também.
eu utilizei bastante com o Java, né? E ele tem, assim, uma API super bacana, né? A documentação dele, inclusive, é muito boa, é muito bem elaborada e mostra ali pra gente todas as possibilidades que a gente pode utilizar na nossa documentação, tá? Eu já tô aqui, então, com o meu código aberto e já deixei aqui um código bem simplesinho, né? Pra simular a nossa API. Eu tô utilizando o TypeScript aqui com o Express, então eu tenho aqui já o meu servidor rodando com o Express, tenho aqui a configuração básica das rotas, criei aqui uma rota com os termos que a gente já vai ver para que funciona esses termos, criei aqui também um mapeamento para as minhas rotas aqui com o Base Path como V1, né, porque vamos imaginar que a nossa documentação ela possa ter mais de uma versão. Então já deixei aqui esse V1 que a gente vai sempre utilizar antes de qualquer rota, né? Então se a gente está fazendo rota de produto, a gente vai colocar ali /V1, /products, /V1, /users, né? E aí isso daqui é a ideia que a gente possa modificar, né? De acordo com as versões. Então se eu tivesse uma outra versão 2, por exemplo, eu só alteraria aqui esse meu V2, tá bom? Tenho aqui então meu arquivo de rotas, que eu criei aqui quatro rotas, né? Eu tenho uma rota aqui que faz a busca de um produto pelo nome, tem uma que faz a busca de um produto pelo ID, então aqui a gente já vê duas diferenças, né? Um pegando ali os parâmetros pela query, o outro pegando os parâmetros ali pela rota, né? Tem um cadastro de produto e uma alteração de um produto já existente, tá? Também estou utilizando aqui o ID para gerar os meus IDs. Como a gente não vai utilizar o banco de dados, a gente vai salvar todas essas informações na nossa aplicação mesmo, né? A gente coloquei aqui um array só para a gente salvar em memória, para a gente entender realmente como que é o funcionamento da documentação e não se apegar tanto nessa parte de banco de dados, né? Para ser uma coisa mais simples mesmo. E aqui eu tenho duas rotas, que é a rota de cadastro e a rota de alteração de produtos, que eu tenho um middleware, que é esse meu Ensure Authenticated. Então aqui eu simulei, né, como se fosse o envio de um token para minha aplicação. E aí eu vou esperar, né, vou verificar se esse token ele tem ali o admin, né, no corpo dele. Se ele tiver admin ali, né, se for exatamente o admin, então significa que o meu usuário ele pode acessar essas minhas rotas, senão ele vai dar um erro ali de 401 que é não autorizado, tá? E aqui eu faço os cadastros normal, verificando se um produto ele existe. Se ele já existir, eu retorno um erro aqui, né, dizendo que o produto já existe. E na minha alteração eu verifico se o produto ele existe. Se ele não existir, eu retorno ali o erro para ele de que o produto não existe. Meu tsconfig também super simples, só alterei aqui esse meu resolve JSON module aqui para ele permitir com que eu leia arquivos JSON, porque a gente vai precisar. E aqui então no meu package JSON também, um package JSON bem simples, só com Express, TypeScript, o TS Node Dev, para a gente conseguir rodar o nosso TypeScript e o UID, para a gente gerar ali o nosso ID, tá bom? E agora, então, vamos para a biblioteca que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa Swagger UI Express. Como a gente está utilizando o Express, então ele integra super bem, né, com o Swagger e com o Express, e ele já traz ali pra gente algumas facilidades de configuração. A gente vai precisar fazer poucas coisas pra gente conseguir já colocar a documentação na nossa aplicação. Então eu vou começar instalando essa biblioteca aqui na nossa aplicação. Vou dar um yarn add Swagger UI Express e vou instalar as tipagens também do meu Swagger UI Express como dependência de desenvolvimento. E agora aqui então, dentro do meu server, vou começar importando esse meu Swagger UI Express. E aqui eu vou definir um middleware, tá? E o que vai ser esse middleware? Bom, a nossa documentação ela vai precisar rodar em algum lugar, né? Então a gente vai definir aqui path para nossa documentação. Então toda vez que a gente rodar o nosso servidor e a gente acessar ali, por exemplo, o nosso servidor está rodando na porta 3000. Então digamos que aqui eu coloque documentation, né? Coloque algo do tipo documentation. Se eu acessar localhost 3000 /documentation ou o servidor que eu tiver, né, /documentation, ele vai acessar toda a documentação da nossa API, tá bom? Então aqui eu vou deixar como
API docs, que é meio que o padrão que eu gosto de utilizar. Segundo parâmetro aqui que eu vou passar é o Swagger UI.server, então ele vai criar como se fosse um servidor do meu Swagger, e aí eu passo um Swagger UI setup, e aqui dentro desse meu setup eu vou passar o JSON que eu quero que ele carregue com todas as informações da minha documentação. Como a gente ainda não tem criado, eu vou criar aqui dentro um Swagger.json. Então, tudo que for referente à documentação, rotas, segurança, informação, a gente vai colocar dentro desse arquivo. Criei uma nova rota, coloca aqui dentro do meu arquivo. Criei uma nova requisição, algum parâmetro, coloca aqui dentro do meu arquivo, tá? Existem algumas bibliotecas que a gente consegue fazer via decorators, então a gente pode colocar, por exemplo, um decorator aqui em cima, falando que é alguma coisa de Swagger, tá? Mas como a gente está utilizando aqui o Swagger UI Express, ele não tem essa facilidade com decorators, mas também é super simples da gente utilizar. Deixa eu só abrir e fechar aqui o meu JSON. E aqui dentro eu vou importar esse meu JSON. Então vou dar aqui um import Swagger docs from./swagger.json, e eu só consigo fazer a leitura desse meu swagger.json aqui, porque aqui eu coloquei o resolver.json module como true, tá bom? E agora então aqui dentro desse meu setup eu passo o meu Swagger docs. Se eu iniciar aqui a minha aplicação, service run, se eu vier aqui no meu browser e der um localhost 2.3000/API-docs, o nosso Swagger já está ali na nossa aplicação. Claro que a gente ainda não tem nenhuma configuração, então por isso que ele está mostrando aqui esse erro, tá bom? Aqui na documentação, ele mostra tudo que a gente pode colocar no nosso corpo, né? Ali no corpo da nossa documentação. Então eu preciso definir qual que é a versão do OpenAPI que a gente está usando, né? Qual que é a versão aqui do Swagger que a gente está utilizando. Eu consigo passar algumas informações. A gente vai ver algumas coisinhas aqui, basicamente todos, né? A gente vai passar por praticamente todos esses aqui, fields aqui, né? Da documentação. Então, eu vou começar declarando aqui qual que vai ser o meu OpenAPI. Deixa eu fechar esse daqui. Então, eu vou dizer que a versão que eu vou estar utilizando é a versão 3.0.0, tá? Eu posso utilizar a versão 2 ou a versão 3 do Swagger. Eu vou passar aqui para ele também as informações da minha documentação. Então eu consigo inserir informações como título, descrição, versão, termos de serviço, né? Por exemplo, se é uma documentação que o nosso usuário ele precisa estar de acordo com os termos de serviço ali, eu posso colocar alguma URL, algum site, PDF, enfim. Consigo passar uma URL para definir esses termos de serviço. Consigo passar um contato também, se o usuário de repente precisar falar com alguém referente à documentação, eu posso inserir. A licença, né? Qual que é o tipo de licença da nossa documentação e a versão da nossa documentação. Então, eu vou começar colocando aqui o título da nossa documentação. Então, eu vou colocar API de manipulação... Eita, fechar aqui. De manipulação de produtos, algo do tipo. Vou passar uma description. Essa API tem como objetivo a manipulação dos produtos. Vou deixar assim. Eu consigo passar o Terms of Service. E aqui, como a gente não tem nenhum termo, né? Eu criei aqui uma rota bem simples, só para a gente acessar esses termos. Aqui eu poderia passar uma URL externa, sem problema nenhum. Mas eu vou passar aqui um localhost 2.3000/terms, que aí ele vai enviar para esse meu termo, tá? Passa aqui um contato. Quem que eu quero que esse meu usuário ele se contacte, né? Caso tenha algum problema. Vou passar meu e-mail e vou passar aqui qual que é a versão da minha documentação.
Então, no caso, a gente está trabalhando com a primeira versão da nossa documentação. Então, vou colocar aqui que vai ser a versão 1.0.0. Se eu tivesse na versão 2, eu colocaria 2.0.0 e por aí vai, né? E se eu der aqui um reload, então a nossa documentação já está começando a ter ali uma carinha de documentação, né? A gente consegue ver aqui os termos de serviço, que ele vai mostrar tudo, né? Eu só deixei uma mensagem ali bem básica. Eu tenho aqui o contato do desenvolvedor, né? Que se eu tiver aqui alguma ferramenta dentro do meu sistema operacional que faça o envio, ele já vai mostrar aqui pra gente. Tem uma versão aqui, né, da nossa documentação e qual que é a versão do Swagger que a gente está utilizando. E uma dica bem bacana aqui é que o Swagger ele tem meio que uma documentação de teste, que é essa petstore.swagger.ui. Né? Ele está na versão 2, ele está utilizando a versão 2 do Swagger, se eu não me engano. Mas se eu acessar aqui, ó, esse swagger.io, swagger.json, eu consigo ver algumas informações, né? Então, se bate uma dúvida de como eu preciso colocar alguma informação, do que se trata, eu posso olhar aqui a documentação, né? Claro que por ele estar na versão 2, está um pouquinho diferente da versão 3, mas dá pra gente se referenciar por aqui, tá bom? Mas a documentação aqui dele também tá show de bola, tá fantástica e dá pra gente se guiar super bem. Outra coisa aqui que dá pra gente colocar são os servers que a nossa documentação ela vai ter. Então vamos imaginar que a gente tá criando ali uma documentação e a gente quer definir que a gente vai ter uma URL para teste e uma URL, por exemplo, para produção. E a gente quer deixar isso disponível para o nosso cliente. Então eu consigo deixar aqui, definir quais URLs ele vai ter disponível para ele testar. E aí, no momento que ele quer testar, ele só vai lá e muda a URL para ele testar. Para a gente entender melhor, vou criar aqui uma URL que vai ser http://localhost 3000/v1, por exemplo, que vai ser a minha path, né, o meu base path da minha aplicação. E vou colocar aqui uma description como API de teste. E aí eu vou copiar essa daqui e vamos dizer que eu vou ter aqui um http://www.codedrops.com, né? Algo do tipo assim, API de produção. Se eu vier aqui, olha só, e der um reload, né? Ele mostra pra mim. Então agora eu tenho duas URLs que o meu usuário ele pode testar. Então se ele quer testar na API de teste, ele utiliza essa. Se ele quer ver a API de produção, ele utiliza essa, tá? Claro que a gente só vai ter um, então eu vou deixar aqui só um por enquanto. E aí então a gente começa a criar as nossas tags, né? As nossas tags não, as nossas rotas. Então a gente vai fazer um mapeamento de todas as rotas que a gente tem disponível para o nosso usuário, né? No caso aqui a gente tem a rota de busca, busca pelo ID, o cadastro de produtos e alteração de produtos. Bom, como para a gente fazer as rotas aqui de GET, né? A gente vai precisar ter produtos cadastrados. Eu vou começar ali pela criação do cadastro de produtos. Ele vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai precisar fazer a parte de autenticação, mas a gente também já vai ver como que a gente faz a autenticação dentro do Swagger. Então, eu vou começar criando aqui os meus paths, que vai ser o objeto onde eu vou ter todas as minhas rotas mapeadas, tá? Vou começar criando a minha primeira rota, que vai ser /products. E vou definir que o método que eu vou utilizar nela é o método post, que vai ser esse daqui que a gente vai criar, tá? Então eu passo aqui o nome da minha rota, exatamente como eu coloquei aqui, ponto, né? Ponto não, dentro dessa minha rota eu coloco qual que é o método que eu quero acessar, tá bom? Eu posso passar aqui um sumário. Então, vou definir que vai ser cadastro de produto. Posso passar uma descrição. Essa rota irá... Colocar essa rota será responsável por cadastrar um novo produto. Algo do tipo.
Eu consigo passar também uma tag para ela, tá? Para minha documentação. A gente já vai ver o que significa essa tag. E aí eu vou definir que a minha tag vai ser products, tá? Porque tudo que for relacionado a produto, eu vou colocar dentro de uma tag products. Então, se eu tiver, por exemplo, um cadastro de usuário, eu coloco dentro de uma tag usuário e aí todas as rotas que for de usuário, eu vou encapsular dentro dessa tag. A mesma coisa vai servir para produtos, tá bom? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um request body para essa nossa requisição. Por quê? O nosso produto, ele vai vir, né, as informações do name, description e price, vai vir dentro de um request body. Então, eu preciso definir o corpo da minha requisição, né? O que eu espero que o usuário envie para mim quando ele acessar essa rota. Então, para isso, eu crio aqui um content. Dentro desse meu content, eu defino qual que vai ser o tipo do conteúdo que eu tô esperando receber. No caso aqui, eu vou definir como um application JSON. E aqui eu poderia colocar que vai ser um XML, vai ser um arquivo de imagem, né? Eu conseguiria definir qual que é o content type desse corpo que eu espero, tá? Eu vou definir aqui qual que é o esquema, né? Como que é a estrutura desse meu objeto, porque em cima eu defini qual que vai ser o tipo, que vai ser um JSON. E agora eu defino qual que vai ser a estrutura desse meu objeto. No caso, o que eu espero receber? Eu espero receber o name, a description e o price desse meu produto. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, definir as propriedades, né? Então eu poderia dizer que aqui eu vou ter uma propriedade price, que vai ser do tipo number, e colocar aqui todas as informações que a gente quer receber. Só que o Swagger, ele tem uma coisa super bacana, que a gente consegue criar um objeto e consegue referenciar esse objeto aqui para o nosso esquema. Então, o que eu vou fazer? Aqui, depois que eu fechar os meus paths, eu vou criar aqui um components. Isso. Eu crio aqui uma seção de esquemas. E aqui eu coloco qual que vai ser o meu componente. Então, o componente que eu quero criar é um componente produto. E aí eu passo aqui qual que vai ser o tipo, que no caso é um objeto. E eu passo aqui quais serão as propriedades que esse meu objeto ele vai ter. Então, ele vai ter uma propriedade name, que vai ser do tipo string. Ele vai ter uma propriedade... Ele vai ter... Eita, tá difícil aqui. Agora foi. Ah, fiz errado aqui. Ele vai ter uma propriedade description, que vai ser do tipo string também. Ele vai ter uma propriedade price, que vai ser do tipo number. E ele vai ter uma propriedade ID, que vai ser do tipo string, né? Que é o retorno do nosso ID. E agora aqui no meu esquema, eu vou definir que eu vou querer que ele faça que o meu esquema faça uma referência para esse meu components esquema product, tá? Então eu faço o seguinte, eu vou definir que aqui eu vou ter uma referência, então eu coloco cifrão ref. E aqui eu coloco qual que é a minha referência. Então eu vou colocar sempre o hashtag, tá? Barra components, barra esquemas, barra product, tá? E aí ele já cria aqui, né, o sublinhado embaixo. Se eu der um Ctrl clique, ele já traz aqui pra mim a seção do produto, né? Vamos ver como tá ficando aqui? Vou dar um reload e olha só que bacana. Se eu expandir aqui, eu já tenho, né, a estrutura aqui que eu tenho que ele vai esperar receber. E eu tenho aqui também qual que é o esquema do meu produto. Então, tudo isso a gente consegue passar para nossa documentação, né? Então, se a pessoa olhar aqui a documentação, ela sabe, eu preciso enviar um name, que é uma string, eu preciso enviar uma description, que é uma string, né? Eu tenho ali o price também, que é uma string, e aqui eu consigo também acessar o esquema dela, tá? Outra coisa que eu consigo fazer aqui também é passar um exemplo para o usuário
que vai estar enviando essa requisição, né? Então eu posso criar aqui, por exemplo, um examples. Eu vou dizer que eu vou ter um objeto produto e aqui eu coloco quais serão os valores. Então eu posso colocar aqui um name que vai ser, por exemplo, um mouse USB. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele vai ter uma description que vai ser mouse USB RGB, algo do tipo. E eu defino aqui que ele vai ter um preço que vai ser R$300, por exemplo, tá? Então, se eu der um reload aqui agora, olha só, ele já mudou e mostrou qual que é o exemplo que o meu usuário, ele pode de fato enviar, né? Se eu der aqui, e uma das coisas que eu acho mais sensacionais do Swagger é que a gente consegue testar a nossa aplicação utilizando o próprio Swagger. Então, a gente não precisa utilizar um Insomnia, a gente não precisa utilizar um Postman, um front-end ou qualquer outro cliente. O próprio Swagger, ele já funciona como um cliente para a gente acessar a nossa aplicação. Então, a gente consegue rodar as nossas rotas através dele. E para a gente conseguir fazer isso, é só a gente dar aqui um try it out. Ele já mostra pra gente a estrutura e se eu der aqui um execute, ele vai retornar pra gente alguma informação. Claro que ele ainda não retornou porque a gente precisa passar um response pra ele, né? Mas aqui a gente consegue ver também os exemplos, enfim, tá ficando super bacana a nossa documentação. Então vamos lá, agora que a gente criou aqui o nosso request, a gente precisa mostrar qual que vai ser o tipo de resposta que ele vai enviar pra gente, né? Então qual que será o responses que ele vai enviar? Aqui a gente vai ter basicamente 3 tipos de respostas, né? Resposta de quando o produto ele já existir, que vai ser um 400. Resposta de quando o produto for salvo com sucesso, que vai ser um 200. E também a gente vai poder ter uma resposta 401 quando o usuário ele não for um usuário autenticado, né? Então, a gente vai mapear essas 3 respostas que a nossa requisição ela vai poder ter. Então, vou começar aqui mapeando a resposta 401. Eita. Tudo certo aqui, tá? Ele vai ter, então, uma description que vai ser unauthorized. Então, quando o usuário não for autorizado, quando ele passar um token inválido ou quando ele esquecer de passar o token, ele vai ter a resposta 401. Eu vou poder ter também uma resposta 400, que vai ser quando o produto já existir. Então, posso passar aqui uma description, vou copiar aqui. Product already exists. E a gente vai ter aqui, então, uma resposta 200. E aí, essa resposta 200 que a gente vai ter, deixa eu ver se ele retorna. Ele vai retornar pra gente o nosso produto, né? Então, a gente poderia passar aqui, se a gente quisesse, já a estrutura do nosso produto que a gente vai esperar receber, ou a gente pode passar aqui a descrição normal e sem problema também. Eu vou passar aqui pra gente ver como que a gente pode utilizar. Eu vou passar a resposta que ele der quando tiver aqui com 200. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ter uma description de 200, ok. Que é o padrão do status code. E aqui eu vou passar um content para ele. Qual que vai ser o conteúdo que ele vai retornar. Então, vou utilizar esse application JSON. Vou utilizar o schema. E vou definir aqui... que os itens que ele vai me retornar vai ser do tipo ref, que vai ser um produto, tá? E aqui eu acho que eu preciso colocar qual que é o tipo que ele vai retornar para mim, que é um objeto. Vou ver se é isso. E vou salvar. Agora, se eu vier aqui e eu der um reload, ele já mostrou aqui para mim quais são os tipos de respostas que a gente vai poder ter na nossa aplicação, né? Aqui ele não mostrou, então deixa eu ver aqui se eu preciso... Eu acho que eu consigo... Como ele é um objeto, acho que eu passo assim direto para ele. Isso mesmo. Como ele é um objeto, então a gente não passa o item. Se fosse um array, a gente passaria o items, tá bom? Se a gente der aqui um try it out agora e der um execute...
olha só, ele deu erro 401 porque o nosso usuário não está autorizado. Então, a gente precisa fazer a parte de segurança para a gente conseguir utilizar dentro da nossa requisição. Então, aqui, deixa eu voltar aqui na nossa documentação. Aqui embaixo, dentro do nosso components, a gente vai criar a estrutura do nosso token. E o token que a gente vai estar utilizando aqui, né, é como se fosse um Bear Token, né, um JWT ali, a forma de autenticação. Existem diversas formas que a gente pode fazer, mas a gente vai imaginar que a gente vai ter ali um Bear Token, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu Security Schemes. E aí, nesse caso, ele precisa ser Schemes mesmo, tá? Vou definir que o meu scheme que eu vou querer utilizar vai ser o Bear Auth. O tipo de requisição que eu vou fazer vai ser o HTTP. Aqui eu vou colocar que o meu scheme vai ser do tipo Bear, tá? E o Bear Format vai ser JWT, tá? Então, só isso a gente já cria ali a seção do nosso scheme, da nossa segurança. Se a gente for utilizar um AUF, né, ou qualquer outro tipo de autenticação, aí é só olhar ali a documentação do Swagger e ver qual que é o Security Scheme para o formato que a gente está utilizando, tá bom? E agora, então, a gente vai utilizar esse Security aqui, esse Bear Auth, dentro da nossa requisição. Então, aqui onde eu faço o meu post, vou colocar aqui, depois das minhas tags, eu vou colocar, então, o meu Security, né? Que é a forma como eu vou estar fazendo a segurança da minha aplicação. Ele recebe um array aqui, tá? Então, eu preciso colocar entre colchetes. E aqui eu vou definir que o tipo que eu vou estar utilizando vai ser o Bear Auth, que foi o que a gente criou. E o valor que a gente passa é um array vazio, tá? Isso daqui ele tá na própria documentação, por isso que eu tô fazendo dessa forma. E agora sim, se eu der um reload, olha só que bacana. A nossa rota, ela é uma rota autenticada, então ela já vai ficar com um cadeadozinho aqui pra gente verificar, né? Toda vez que eu olhar uma rota e tiver esse cadeado, eu sei que é uma rota que precisa de autenticação. E como que eu faço para passar a minha autenticação, né, para minha rota? Ele disponibiliza aqui pra gente esse Authorize. Então, se a gente clicar aqui, ele mostra, né, esse Bear Auth, e a gente precisa só passar um valor para ele. Qual que é o valor que eu vou passar? Vai ser o admin, que foi o que a gente definiu aqui. Se você estiver utilizando na sua aplicação, você provavelmente vai ter uma rota ali de gerar o token. Então, você precisaria gerar o seu token, pegar esse seu token e utilizar aqui, tá? E agora com o Authorize, show de bola, dá um close. E agora a gente pode testar. E a partir do momento que a gente testar, essa nossa rota já vai estar com o nosso token inserido nela. Então, se eu dou um execute aqui agora, olha só que show de bola. Ele já criou pra gente esse nosso produto, né? Já mostrou aqui o ID pra gente, sensacional, com tudo o que a gente precisa, né? Então, a nossa rota de cadastro de produtos, ela já tá funcionando. Agora, então, a gente vai fazer as próximas rotas, que é o quê? A gente pode, então, vir pra cá, né? Fazer a parte do get, tá? Vou minimizar aqui por enquanto, pra ficar mais fácil. E vou criar aqui, então, a minha rota products/find by name, tá? E aqui, o Swagger, ele não consegue ter um encadeamento de rotas. Por exemplo, eu não consigo, dentro da minha rota products, criar uma outra rota de find by name, tá? Por isso que eu preciso criar exatamente de acordo como ele tá aqui. Na nossa estrutura, tá? Claro que se tivesse, por exemplo, uma rota /products que fosse do get, aí sim eu poderia utilizar aqui no mesmo path, tá bom? Então vou começar definindo que vai ser um get. A minha description vai ser busca de um produto pelo nome. O meu sumário eu vou colocar como busca de um produto pelo nome também. A tag que eu vou utilizar vai ser a tag products, tá? Porque tudo que for relacionado a produtos eu vou deixar dentro da tag products. E aqui então a gente vai precisar passar os parameters, né? Como a nossa rota aqui ela vai receber um parâmetro que vai vir do query, a gente vai precisar criar esse parâmetro. Então aqui, como eu posso receber mais de um parâmetro, eu passo um array e aqui dentro eu defino. Ele vai ter um name,
esse meu parâmetro vai ser, o name vai ser name, né, que é o nome do nosso produto. Eu defino da onde que eu vou pegar esse meu parâmetro, no caso vai vir da query. Então aqui eu coloco como in query. Eu passo uma descrição para esse meu parâmetro, então eu posso colocar nome do produto para a busca. E eu defino se ele é obrigatório ou não. E ele vai ser obrigatório, então eu coloco como true, tá? Se eu venho aqui dar um reload, ele já mostrou aqui pra gente a nossa rota. E olha só que bacana, ele já tem aqui o parâmetro que a gente criou, por onde que ele vai enviar esse parâmetro e todas as informações do nosso parâmetro. Show de bola! Agora então, o que falta a gente enviar é o response da nossa requisição, né? Então, quais serão os tipos de resposta que ele vai ter? No caso aqui, ele só vai ter uma resposta 200, né? Que é com o próprio objeto. Então, eu vou até copiar esse 200 aqui, que é exatamente essa estrutura que a gente espera quando ele fizer a busca, tá bom? Vou testar aqui, vou criar um novo produto para a gente conseguir testar. Preciso me logar, né? Senão eu não consigo. Pronto. Agora eu vou executar. Produto cadastrado. Agora, então, vou procurar um produto pelo nome. O nome é mouse. Se eu der um execute, ele trouxe aqui para mim, tá? Se eu procurar qualquer outro aqui, ele não trouxe nenhuma informação porque eu não tenho outro produto cadastrado. Então, a gente já conseguiu também fazer mais um cadastro na nossa aplicação, né? Na nossa documentação. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa rota de buscar pelo ID, tá? E aí eu posso até copiar essa daqui, porque são poucas coisas que a gente vai mudar nela. Então, a gente vai ter um /products /ID, né? Então, como a gente vai ter ali um parâmetro no corpo, né? No corpo da rota, eu utilizo aqui o chaves, passando o nome do parâmetro que a gente quer passar, né? Aqui no Express a gente utiliza os 2 pontos e aqui no Swagger a gente utiliza a chave para referenciar um parâmetro. Então aqui eu posso dizer que a gente vai procurar um produto pelo ID. Vou definir que ele vai estar dentro da tag Products. O nome do meu parâmetro agora vai ser ID e o lugar onde ele vai estar, ao invés de ser no query, eu vou buscar ele pelo path, tá? E aqui, nome do produto pelo ID, tá? O retorno continua sendo o mesmo, o retorno 200, né? Somente esse retorno. Então aqui a gente já vai ter também a nossa documentação retornando pelo parâmetro que vem via path, tá? Ele tá aqui, mostrou certinho pra gente. Vou cadastrar um novo produto, então deixa eu me autorizar aqui. Close. Cadastrar esse mesmo produto aqui. Como a gente está utilizando em memória, então sempre preciso fazer um novo cadastro, né? Mas por isso que eu já deixei aqui o exemplo prontinho. E agora, então, vou buscar aqui pelo ID. Se eu der aqui um execute, ele já trouxe pra gente essa informação, né? Se eu colocar aqui qualquer outra coisa, ele não retorna porque não tem nenhum outro produto, mas a gente já tá também funcionando aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui no Find by Name. Tarará, buscar pelo mouse. E ele retornou aqui pra gente certinho, né? Só que o nosso retorno aqui, ele não vai ser um objeto, ele vai poder ser um array. Então, o que eu vou fazer aqui nesse Find by Name? Eu vou colocar aqui que ele vai poder me retornar alguns itens, que no caso vai ser um array. E aqui dentro eu coloco minha referência e ao invés de um objeto, ele vai me retornar um array, tá? Nesse Find by Name, que ele vai poder retornar mais de um produto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora sim, certinho, já tá com a nossa rota funcionando. E por fim, então, a rota que falta a gente fazer é de atualização de um produto, né? E olha só que interessante, essa nossa rota /products /ID, ela já existe aqui no Get, né? Então a gente vai poder utilizar ela na mesma seção do path, só que agora vai mudar
o tipo de método que a gente vai utilizar, né? Então aqui a gente tem o método get. Depois que eu fecho o meu método get, eu coloco o meu método put, né? Que é a outra forma como a gente vai fazer a atualização do nosso produto. Então eu vou copiar esse meu parâmetro. Deixa eu copiar tudo isso daqui, a gente vai alterando. Posso até copiar tudo, né? Desse nosso get, como ele recebe aqui um objeto. E agora eu vou alterando, né? Então aqui a gente vai ter alterar o produto pelo ID. Alterar um produto pelo ID. Ele vai continuar na minha tag de products, porque eu quero deixar tudo ali no bloco de products. O meu parâmetro, ele vai vir do meu path, né? E quando eu atualizar, ele vai mostrar para mim o meu objeto ali certinho, né? E agora o que eu preciso? Como eu preciso ter ali um objeto para eu atualizar, eu vou pegar a estrutura que a gente colocou aqui dentro de products, né? Nesse nosso request body. E eu vou copiar exatamente essa estrutura, porque vai ser a mesma coisa que a gente vai passar para essa nossa atualização, tá? Então, antes de response, eu vou colocar aqui o meu request body. E aí, só como exemplo aqui, eu vou mudar para ficar mais fácil. Eu vou colocar mouse USB sem fio. E aqui a alteração, mouse USB RGB sem fio. E o preço aqui eu vou alterar, tá bom? E se a gente der aqui um reload agora, ele já atualizou aqui pra gente. E agora o que falta a gente colocar é a parte da segurança, né? Como é uma rota autenticada, a gente precisa falar que é uma rota autenticada para ele conseguir utilizar a autenticação. Então, volto aqui, colocar aqui depois de tags. E agora sim, a nossa rota já tá com cadeado. Coloquei na rota errada. Pera aí. Cadê? Papapá. Aqui. Agora sim, a nossa rota já tá... Deixa eu colocar pra cá. Ela já tá com esse cadeadinho aqui, né? Então, eu vou começar cadastrando aqui esse meu produto. Preciso me autenticar. Show de bola. Vou dar um cadastro aqui, então. Foi cadastrado com sucesso. Vou pegar esse ID. Se eu buscar aqui, né, pelo nome, colocar mouse, ele traz aqui pra mim também, né? Se eu buscar pelo ID, foi to execute. O que aconteceu aqui? O get, papapá. Ah, eu coloquei eu coloquei no método errado. Então, bora aqui arrumar. Coloquei no get, ele não tem body, realmente, né? Agora sim, vou ter que cadastrar tudo de novo, não tem problema. Quando a gente faz errado, é assim mesmo. Vou dar um try it out. Salvou com sucesso. Deixa eu buscar aqui, então, pelo ID direto. E agora sim ele retornou corretamente pra gente. E agora, se eu precisar alterar esse meu produto, vou deixar essa mesma informação aqui, vou dar um execute e ele alterou pra gente essa informação, né? Se eu buscar aqui então pelo ID, ele tem que ter a informação alterada. Cadê? Ué, por que ele não atualizou? Deixa eu dar um atualizar aqui na página. Deixa eu ver o seguinte aqui. Try it out, mouse. Ele alterou aqui. Deixa eu cadastrar aqui um novo, só para ter certeza, mouse 1. Que ele pode ter crasheado alguma coisa.
Eita, será que minha aplicação caiu? Não, né? Deixa eu rodar novamente. Yarn Start. Dá um reload aqui. Se eu der um try it out. Eu sempre me esqueço de me autenticar. Me autentiquei. Beleza, salvou. Vamos testar então se tá buscando pelo ID. Show de bola, buscou pelo ID, tá bom? Ah, já sei o porquê que ele não estava buscando pelo ID aqui. Provavelmente eu esqueci de passar o seguinte. Aqui eu preciso passar também o meu ID para ele atualizar. Quer ver? Certeza que era isso. Então vou criar aqui um novo produto. Dou um execute. Agora sim, dou um execute. Alterou. Show de bola. Vou pegar esse meu ID e vou alterar esse meu usuário aqui. Esse meu usuário não, esse meu produto, né? Passo aqui o ID do produto, dou um execute. Atualizou certinho, né? Agora ele já até retornou aqui o ID. E se eu der aqui um Products by ID, ele trouxe aqui pra gente também. Então a nossa documentação aqui já tá funcionando, né? Claro que, assim, a gente tem aqui apenas 4 rotas dentro da nossa requisição, mas daria pra gente, dentro da nossa documentação. Mas dá pra gente incrementar. A gente pode colocar, por exemplo, upload de arquivos. A gente pode fazer mais validações, colocar mais tipos de resposta, colocar mais esquemas aqui dentro. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer utilizando o Swagger, né? A documentação do Swagger é realmente sensacional. Tem muita coisa que dá pra gente fazer, mas a gente já consegue entender o conceito de ter uma documentação da nossa API, do porquê ter uma documentação, como começar a escrever ali uma documentação para a gente poder disponibilizar, né, para quem estiver consumindo a nossa API, né? Claro que aqui é uma documentação um pouco básica, né? A gente poderia criar ali um site mais elaborado, mas aqui dá para a gente explorar bastante coisa e para mim uma das coisas mais bacanas é que a gente pode disponibilizar essa documentação e a pessoa, né, o cliente que vai acessar a nossa documentação, ele testa direto pelo Swagger. Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, já compartilha, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Rocket. Deixa o seu comentário aí também, se você gostou, se você não gostou, sugestão de tema, porque eu vou fazer questão de ler comentário por comentário, de responder também tudo que for possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima.